Há um preocupante aumento da criminalidade entre os jovens. Ele vem referido no relatório de segurança interna. E sobre esse aumento, o Ministro da Educação disse que as escolas continuam a ser seguras e que grande parte dos crimes ocorre fora dos estabelecimentos de ensino. Vindo de facto a aumentar. De qualquer maneira, as nossas escolas continuam a ser muito seguras. É preciso dizer que partimos de valores muito baixos e são localizadas. Ou seja, a maior parte das escolas públicas são escolas seguras, as famílias podem estar tranquilas. A segurança tem que ser cada vez mais articulada com os municípios, que é isso que está previsto na descentralização. Ou seja, a escola segura tem um papel muito importante, mas depois é na relação das autarquias com as forças de segurança, que conhecem a realidade local, que conhecem aquilo que se passa fora do próprio espaço escolar, ou seja, os episódios de violência não são, a maior parte das vezes, dentro das escolas, acontecem fora do espaço escolar e por isso o que nós precisamos aqui é de uma articulação muito próxima entre as escolas, os autarcas que conhecem a realidade e as forças de segurança. E vamos perceber o que se passa na cabeça dos nossos adolescentes, à conversa com a nossa convidada, a psicóloga clínica Inês Balinha Carlos. Doutora, bem-vinda. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Boa noite. Antes de irmos analisar os dados do RASI, algo que estava agora a conversar comigo, isto que o Ministro está a dizer não é inteiramente verdade. De facto, segundo os dados provisórios do RASI, houve 7.000 ocorrências que a Escola Segura, da PSP e da GNR alertaram em 2024. Portanto, claramente 7.000 ocorrências é um dos maiores números de sempre e o ano passado o número de jovens que esteve em centros de detenção juvenil foram 14, portanto é o número maior de sempre também. Portanto, não corresponde de todo à verdade, quer dentro, quer fora do contexto escolar, a delinquência juvenil e as preocupações e a violência juvenil estão de facto muito grandes. Tanto que este relatório anual de segurança interna revela que a delinquência juvenil aumentou 12,5% no ano e tem uma frase que eu considero lapidar. Os crimes são cada vez mais graves e são praticados por indivíduos cada vez mais novos, nos quais o valor da vida humana não tem qualquer relevância. O que é que pode estar a contribuir para esta sensibilização dos nossos adolescentes? Sensibilização, na minha opinião, de toda uma sociedade que cada vez mais está robotizada. Aliás, prevê-se que os restaurantes no futuro não tenham pessoas praticamente, portanto, atender-nos a uma maquinazinha onde a gente mete o QR Code, vem um robô à mesa trazer a comida e, portanto, é difícil que cada vez menos há interações sociais. Como é que os nossos jovens não se estão a tornar máquinas? Os jovens namoram à distância, muitas das vezes sem se conhecer. O local preferencial que neste momento os jovens se encontram é através do gaming ou de redes sociais, portanto, ou através de jogo ou através de redes sociais, namoram à distância sem se ver, sem se tocar, sem se cheirar. Tudo é facilmente descartável, portanto, uma relação finda substitui-se. Portanto, estamos a chegar a um patamar em que tudo é muito superficial e acho que isso é reflexo da sociedade que nós vivemos. É uma sociedade muito rápida, onde as pessoas não sabem gerir o tédio, as pessoas não sabem estar paradas. Antigamente nós esperávamos numa consulta 1 hora, o tempo que fosse. Agora, em 2 minutos, já temos o telemóvel ou levamos o tablet para as crianças. Portanto, nós não sabemos que estar sem fazer nada, ter tédio, é saudável. Porque é o momento em que eu entro em contacto com as minhas emoções e descubro quem eu sou e onde estou. Portanto, nós estamos numa sociedade que cada vez mais é emocionalmente negligente, que não tem consciência do que está dentro dela, que não contacta com as suas emoções e que muitas das vezes em terapia me dizem eu não tenho tempo para sentir isso. Portanto, as pessoas querem estar alegre o tempo inteiro. E a sociedade, os jovens, são reflexo muito do que se passa também dos pais. Nesta nova série que agora foi apresentada da adolescência, é extraordinário porque, de facto, o que o pai diz, muitas vezes lá, especialmente na parte final da série, é eu devia ter feito mais, eu devia ter estado mais atento. O pai demonstrou que trabalhava, de facto, todo o dia, das 8 às 6 da tarde, e que sabia que o filho estava isolado no quarto. Os nossos filhos estão isolados no quarto. Até que patamar é que faz parte da adolescência saudável e a partir de que patamar é que não faz. Se o filho está o tempo todo no quarto, se o filho está longe dos pais, se perdeu a conexão emocional, é um filho que está claramente em perigo. Porque os filhos estão o tempo inteiro fechados nos quartos, mal contactam connosco. Uma das coisas que eu mais noto em terapia que me assusta é que já não há a hora da refeição.
É como cada um no seu momento e cada um que lhe apetece comer. Portanto, já nem é respeitado o espaço da família. Isto é uma sociedade onde os pais, e a série evidencia isto de uma forma notável, onde os pais pensam que os filhos estão seguros nos quartos, onde os pais pensam que os filhos estão protegidos e que, portanto, não há muito mais a fazer porque estão em segurança, sem perceberem que os maiores perigos estão dentro de casa e que os pais podem fazer muito mais e que desde cedo deixamos passar nesta correria que é a vida, deixando os nossos jovens expostos a todo o tipo de perigos. Já vamos aos perigos, já vamos aos sinais de alerta e já vamos também às estratégias de combate, mas mencionou agora a série Adolescência e soube-se ontem que essa série vai ser exibida e vai ser disponibilizada pelo Governo do Reino Unido para ser vista em todos os liceus públicos do Reino Unido. É uma estratégia interessante. Será também uma estratégia eventualmente interessante os pais que nos estão a ouvir verem esta série com os filhos ou pelo menos debatê-la com os filhos? Seria extraordinário que isso acontecesse. Antecipo duas complicações a esse nível. A primeira é os filhos quererem ver com os pais. Daí a minha segunda parte da pergunta, ao menos debaterem a série. Os filhos quererem ver com os pais, porque eu acho que a adolescência é o momento em que é o grande teste de és um bom pai ou és um mau pai. É o grande teste. Quem passar a adolescência, ok, sobrevivemos, eu também tenho um filho adolescente, sobrevivemos e estamos no bom caminho. Até lá estamos claramente em risco. A adolescência é o momento em que se isolam, em que respondem mal, em que ora estão bem, ora estão mal, é o momento em que muitas das vezes estão perdidos e tudo é um frete, parecem ingratos, portanto é muito fácil entrarmos num ambiente de conflito que prejudica toda e qualquer comunicação. Portanto, se os pais chegarem ao pé dos filhos neste contexto e disserem vamos ver uma série, eles dizem deixa estar, pai, noutra oportunidade. Portanto, acima de tudo, criar o contexto de uma conversa. E aquilo que eu sinto é que a comunicação entre pais e filhos está absolutamente minada. Há um detalhe no início da série que é uma história paralela à história principal, que é o polícia, é um dos primeiros momentos do primeiro episódio, em que o polícia fala para casa, portanto o filho telefona-lhe, manda-lhe uma mensagem, aliás, a dizer que não poderá ir à escola, porque está com dores de barriga e, portanto, está ali a tentar não ir à escola. Obviamente, é um sinal de alerta. Um pai poderia pensar uma situação de bullying, uma situação de mal-estar existe. Porque é que um filho, de uma forma permanente, uma forma consistente, está a querer faltar à escola. E o pai não teve esse alerta sequer. Ou seja, há uma falha de comunicação tão grande que o pai disse, a mãe depois resolve. Há aqui também o imiscuir, o pai também tentar afastar-se um bocadinho da gestão emocional da família e um pai é insubstituível, por melhor que seja a mãe, um pai é insubstituível na gestão destas emoções. Um pai que consiga gerir estas emoções também ensina ao filho a gerir estas emoções. E a série evidencia outro detalhe que eu acho que é absolutamente extraordinário, que é o da masculinidade tóxica, não é? Que é os homens não têm sentimentos, não têm que falar de sentimentos é para pessoas fracas, os homens estão sempre bem, evidenciam sempre uma força e uma segurança e tudo isso depois faz com que também cada vez mais a violência esteja a escalar, porque são panelas de pressão de emoções que estão ali absolutamente sobrecarregadas e que as crianças depois não conseguem gerir de maneira nenhuma, muito menos uma criança de 13 anos, como é o protagonista da série. Portanto, eu adorava que, acima de tudo, pais e filhos começassem a comunicar mais. E a maior estratégia é perceber uma questão, que é os adolescentes andam o dia todo com uma muralha de baixo a cima. E essa muralha é impenetrável. Como é que foi o teu dia? Nada. Portanto, várias perguntas que fazem. Nada. O que é que um pai pode fazer para comunicar com o adolescente? Há um truque de ouro, que é, se a muralha está até lá acima, não tentem. Não tentem porque só piora. Fica tudo caótico. Mas depois há pequeninos momentos da vida do jovem em que a muralha baixa, há uma fendazinha de luz. E nessa fenda, aproveitem bem, há pequenos momentos que ele está sorridente e está aberto. Nessa fenda, tentem entrar com muita leveza e simpatia. O que é que normalmente acontece? Os pais aproveitam que o canal de comunicação está estabelecido e dizem, estás a ver, porquê é que não é assim mais vezes? Estás a ver, porquê é que nós não temos uma relação? Portanto, esse espaço, essa fenda é utilizada de uma forma crítica. O maior perigo que os nossos filhos têm é que o canal de comunicação com os pais é absolutamente quebrado na adolescência. Não há uma comunicação entre pais e filhos. E por isso eles estão expostos a estas admirações de youtubers e influencers que são perigosíssimas
E essas influências que não são minimamente filtradas, porque não há uma entidade reguladora da internet, faz com que os nossos filhos estejam em claro perigo, porque estão 24 sobre 24 horas a ser influenciados por todo o tipo de modelos sem qualquer controle. Inês, era justamente um pouco por aí que agora ia encaminhar a nossa conversa, remetendo de novo para este relatório anual de segurança interna, que traz dados preocupantes, sobretudo em relação aos nossos mais jovens, porque nos números da delinquência juvenil há uma predominância de casos ligados à criminalidade sexual, nomeadamente o abuso sexual de crianças cometido por ofensores com idades entre os 12 e os 16 anos. E surge também em destaque o crime de pornografia de menores, com recurso às redes sociais e a aplicações e à partilha de imagens e de conteúdos de cariz sexual. As redes sociais e estas aplicações são, por assim dizer, a mãe de todos os perigos. A questão sexual dos jovens é uma questão muito importante, porque eu acredito que um jovem perdoem-me a metáfora, mas é como um Ferrari, ele tem um Ferrari sem carta de condução. O sistema dele anda ali a uma velocidade tremenda e ele não tem carta de condução. E a partir do momento em que não tem... Nem conhece a pista. Não conhece a pista, não tem carta de condução e tem um Ferrari descomunal, topo de gama nas mãos. E, portanto, isto é muito complicado. Estamos a abordar a primeira questão dos homens, porque o Ferrari é mais os rapazes dos 13, 15 anos e começa mais cedo, está bem? Portanto, em Portugal, a idade estimada para o início da pornografia está entre os 11 e os 12 anos, o que eu acho que é absolutamente assustador, a ideia que eles têm de sexualidade. Agora, do ponto de vista dos rapazes, eles não têm depois em quem é que eles vão basear, apoiar, quem é que vai filtrar. Com os pais não há canal de comunicação. São os amigos que estão tão perdidos quanto eles? Não. E lá vamos para os influenciadores sociais. Porque estes jovens todos admiram alguém das redes sociais. Isto já não é alguém que é admirável do ponto de vista da televisão ou da rádio. E uma coisa que me choca há anos é: se eu quisesse agora aqui fazer um comentário racista e fizesse 1, 2, 3 e 4, eu teria uma penalização, provavelmente o canal também. Se eu estivesse num jogo de futebol, eu jogar futebol e insultasse, haveria uma penalização. Se eu estivesse na rádio, haveria uma penalização por dizer incitar ao crime. Mas na internet não há qualquer espécie de penalização. Não há qualquer entidade reguladora. Um dos casos mais marcantes é do Andrew Tate, quer dizer, ele ainda esta semana, ou foi uma situação em que a ex-namorada veio alegar mais uma vez que foi sufocada e batida e etc. Portanto, ele assume-se como misógino, ele assume a supremacia masculina e ele defende essa supremacia que muitos dos homens, muitos dos nossos jovens, como o jovem protagonista principal da série, está a ser inspirado nesta ideologia de que os homens estão acima das mulheres e que as mulheres têm que corresponder às fantasias sexuais dos homens. E depois há outra questão complicada na adolescência. É que enquanto os homens, os rapazes, são um Ferrari sem carta de condução, as raparigas fazem tudo para ter a aprovação masculina. E as redes sociais, mais uma vez, vêm complicar a questão. Porque nos Instagrams e nas redes sociais cada vez mais há uma sexualização do corpo. E essa sexualização é uma tentativa das raparigas de serem aprovadas pelos homens e pelo número de likes que recebem dos rapazes. Portanto, toda esta sexualização sem guias, sem orientação, faz com que os meninos estejam, com todos os jovens, estejam absolutamente em perigo nestas questões. E agora ainda vou adicionar mais uma questão, que nos vários canais de televisão, de facto, eu nunca assisti a falarem da questão da segunda conta. Todos os jovens têm uma conta spam. Ou seja, há uma conta oficial, que nós adultos e os outros jovens têm acesso, e há uma conta spam que só entre eles, o número restrito, tem acesso. Nós, pais, muitas das vezes, com sorte, temos acesso à principal, mas não temos acesso à segunda. Isto faz com que os jovens, entre eles, tenham todo um conjunto de sinais que, mesmo que nós fôssemos ler a tal questão dos emojis com duplo significado, nós não conseguimos ter acesso. Portanto, existe sempre uma segunda conta. Eles falam de uma maneira que nós nem sequer sabemos. E depois é por códigos. A polícia lançou um alerta muito importante após a série. Eu gostei muito da iniciativa, uma iniciativa tão célere e tão bem informada, em que explica, por exemplo, que o órgão masculino é uma berinjela, um cachorro quente, o órgão feminino é uma flor, um taco, uma espécie de sushi, droga seria plantas, cavalos, por aí adiante, mas depois há a tal questão de associação entre emojis. Se eu associar um emoji masculino, uma berinjela, com outra berinjela, eu estou a chamar gay. Portanto, é isto que nós não percebemos. Nós vemos duas berinjelas ou duas maçarocas e nós estamos a conseguir perceber que é uma ofensa.
não é? Portanto, há todo um conjunto de textos que nós adultos até achamos que eles estão seguros no quarto e não estão, e para além disso ainda têm numa conta spam, e para além disso ainda têm num emoji duplicado. Em Portugal, o David Cobras criou... David Sopas, é parecido, mas não tanto. O David Sopas criou um programa informático que permite... foi rapidíssimo. Descodificar os emojis. Ele é perito em segurança informática e permite, de uma forma gratuita, descodificar os emojis. Claro que acredito que ele progressivamente terá que estar a reformular, porque os jovens vão estar a reformular os emojis. É quase uma dark web. Exatamente, que eles vão continuar e continuar e continuar até nós não conseguirmos decifrar tudo aquilo. Mas isto tudo devia ter uma entidade reguladora. Se existisse uma entidade reguladora, pessoas como, por exemplo, o Tiago Grila, que assume que atropelou alguém e que atropelou e que teve muito receio, que o chapéu de chuva da senhora até partisse-lhe o vidro, viu a senhora a mexer-se, mas não lhe prestou auxílio, depois veio desmentir e, portanto, alegadamente cometeu este atropelamento. Esta semana, o Tiago Grila discutiu com outra influencer e deu nas redes sociais. Portanto, tudo isto, como é que pessoas que fazem crimes continuados, que incitam esta masculinidade tóxica como Andrew Tate, como é que estas pessoas não há uma entidade reguladora? Isto é a mesma coisa que nós imaginarmos a nossa sociedade sem polícias, sem advogados, sem multas, sem nada. E, portanto, qualquer pessoa, o que é que acontece, não é? No ambiente de guerra, há pilhagem. Portanto, se tiver tudo livre, sem regras, o que acontece na internet é um mundo sem regras, onde se permite ver claramente a maldade humana. Porque há muita maldade humana e a internet está a revelar isso. Portanto, eu acredito que os jovens por dentro estão vazios. Há uma falta de espiritualidade, há uma falta de propósito. Os jovens já não querem ser médicos e engenheiros. Os jovens hoje em dia querem ser ricos, querem ter um Porsche, querem ter uma mala da Louis Vuitton, querem viajar às Maldivas, querem publicar, querem ser famosos, querem receber likes. Portanto, essa falta de espiritualidade, essa falta de propósito, uma missão de vida, porque eu acho que podemos estar na internet, eu estou na internet, eu estou aqui com este propósito de tentar ajudar ao máximo as pessoas que eu conseguir, com a minha carreira, com os 20 anos de psicologia que tenho e que gostaria de ter muito mais, porque acho que é uma honra à minha profissão. Mas falta este propósito à vida das pessoas. E aquilo que eu sinto é que os jovens estão tão perdidos nesta superficialidade, em que o mundo é todo descartável, em que vamos entreter-nos rapidamente porque não se lida com o tédio, que estão-se a tornar robotizados. E isso eu acho que é terrivelmente assustador. Inês, muito obrigado por esta conversa. Espero que tenha sido a primeira de muitas. E muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigada, boa noite.